Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o,
partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho aumentem a nossa fé. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos já celebrando o terceiro domingo da Páscoa, a festa da vida, a festa da vitória da vida sobre a morte. Na primeira leitura, nós ouvimos naquela manhã de Pentecostes, na boca de Pedro, a igreja primitiva professa a sua fé no querigma. Querigma é a pregação fundamental da fé cristã. Que pregação é essa? É em torno de Jesus. Nós pregamos Jesus Cristo. Jesus que veio a este mundo como enviado do Pai, para anunciar o Evangelho da vida e da verdade, para reunir as ovelhas do rebanho que estavam dispersas. Jesus que veio para perdoar e não para condenar, que passou por esse mundo fazendo bem. Ele foi rejeitado, desprezado pelos seus, preso, condenado à morte e morte de cruz. Por amor de nós, ele entregou sua vida na cruz, para o perdão de todos os pecados. Mas Deus confirmou a obra de Jesus ao ressuscitá-lo dos mortos. Deus confirmou a sua misericórdia, a sua vontade de salvar a humanidade inteira ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. E todos nós, os discípulos da igreja primitiva, os de ontem, os de hoje e os de sempre, devem ser testemunhas de tudo isso. Testemunhar a presença viva de Jesus ressuscitado, que não abandona o seu povo, que caminha sempre conosco, que nos indica o caminho. A liturgia da palavra de hoje, portanto, quer nos levar a pensar: onde encontramos Jesus ressuscitado? Onde podemos perceber a sua presença? Como podemos perceber que Ele caminha conosco? Onde encontrá-lo? Esta pergunta, nos dias de hoje, se faz ainda mais necessária. Olhamos com desânimo e com medo para o nosso futuro. A realidade que nos cerca é toda ela incerta. Será que eu vou ter o pão de cada dia? Será que eu vou continuar empregado? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou me contaminar?
São perguntas que todos os dias nós fazemos. Muitas pessoas se encontram desanimadas, isoladas, tristes. E a realidade desse longo período de quarentena já vai batendo as portas, uma realidade difícil. Muitas pessoas estão experimentando carências em todos os sentidos. Estamos desanimados e abatidos quando olhamos para essa realidade. Como os discípulos no Evangelho de Emaús, eles voltavam de Jerusalém conversando sobre tudo o que tinha acontecido, sobre tudo que estava acontecendo. Eles estavam decepcionados, frustrados, entristecidos. Eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel. Eles que desde o início seguiram a Jesus, deixaram tudo por ele, esperavam uma recompensa, esperavam compartilhar do poder de Jesus e do seu reino, quando ele vencesse os inimigos e estabelecesse o seu reinado. Eles acreditaram em Jesus, seguiram Jesus, e de repente Jesus é preso, é condenado à morte, morre na cruz como se fosse um malfeitor, humilhado, é sepultado, e deste acontecimento já havia se passado 3 dias. Na tradição judaica, o terceiro dia depois da morte era a confirmação definitiva de que não havia mais vida, não havia mais esperança. Já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Os discípulos de Emaús liam a realidade sem a luz da fé, sem a luz da presença de Cristo. Cristãos, essa realidade que nós vivemos é uma realidade difícil e dolorosa, mas cuidado para que você não leia essa realidade sem a luz da fé. Jesus ensina no caminho de Emaús aos discípulos, ele ensina como ler a realidade. A realidade que está aí não pode ser mudada. Ela é difícil, ela está exigindo muito das pessoas, das famílias, ela traz insegurança e medo. Negar isso é se alienar, negar isso é entrar num mundo de fantasia, como muitas vezes algumas pessoas estão querendo fazer e correndo risco, e pondo em risco a vida dos outros. Mas, olhando para essa realidade, vamos aprender o que Jesus ensina aos discípulos de Emaús. Eles que estavam desanimados, Jesus entra no caminho deles, que não levava a lugar nenhum, porque eles estavam voltando atrás, estavam recuando, deixaram Jerusalém por medo e por desânimo. Jesus entra nesse caminho escuro, triste, vazio, e usa a palavra, usa a Escritura, usa a sagrada palavra de Deus para iluminar aquela escuridão. Diz o Evangelho que Jesus, desde Moisés, passando pelos profetas, explica à luz da palavra todos aqueles acontecimentos que eles tinham presenciado, tudo aquilo que deveria acontecer com o Messias para realizar a obra da salvação. À luz da palavra, o coração dos discípulos, que estava endurecido, magoado, frustrado e triste, quando ouviram a explicação da palavra feita por Jesus, o coração deles começou a arder, voltou a alegria,
voltou a esperança, voltou a confiança. Onde posso encontrar Jesus ressuscitado? Onde posso me aquecer com sua presença? Onde posso fazer meu coração arder de novo na esperança, nesse momento tão difícil e exigente? Jesus é quem ensina, na palavra. Leia essa realidade, não apenas com as informações que você recebe nas redes sociais, na imprensa, nos jornais. Essas informações são importantes e nós devemos conhecê-las, mas saiba interpretar essa realidade, ilumine essa realidade, você que é cristão, com a luz da palavra de Deus. Escute a palavra, serenize seu coração para deixar Deus te falar a sua casa, falar a sua família. Nessa hora a gente ouve muita coisa. Cuidado para não nos fazermos de surdos à única palavra que verdadeiramente nós devemos ouvir, que é a palavra de Deus. É por isso mesmo que eu vejo como providência divina que a nossa paróquia, nesse tempo da Páscoa, convidou as famílias a rezarem unidas à luz da vela pascal com a palavra de Deus. Desde o tempo da Quaresma, nós distribuímos essa vela pascal, distribuímos o roteiro de oração com a palavra, para que neste tempo pascal as famílias possam se reunir no momento de oração e ouvir a palavra. Cada vez que você em casa, com sua família, se reunir em torno da palavra de Deus, rezar e ouvir a palavra, você e sua família sentirão a presença de Jesus ressuscitado, a graça da sua ressurreição, e a alegria vai voltar. A fortaleza vai ser recuperada, a esperança se renovará. Aprenda a ler essa realidade à luz da palavra de Deus. É o que nos ensina o Evangelho. Sempre que eu quiser me encontrar com Jesus ressuscitado, é na palavra que eu vou encontrar. E todas as vezes que eu escuto, que eu medito, que eu leio, que eu rezo a palavra de Deus, Jesus ressuscitado entra no meu caminho, vem ao meu encontro, ilumina a minha vida. Primeira lição do Evangelho: onde encontrar Jesus ressuscitado? Na palavra. A segunda lição do Evangelho de hoje: quando os discípulos de Emaús chegam para o lugar onde iam e entram, fazem menção de entrar na casa, Jesus finge que vai mais adiante, espera deles o convite: fica conosco, Senhor. E Jesus entra com eles. Nessa hora precisamos pedir sempre ao Senhor: ficai conosco, não nos abandoneis, permanecei junto conosco nesta hora de provação. Jesus entra com eles, toma o pão, abençoa e parte. Aqui o Evangelho faz ecoar a liturgia da Santa Missa, a Eucaristia celebrada naquela comunidade cristã primitiva, que era chamada de partilha do pão. O partir o pão era a Eucaristia. Jesus parte o pão, e naquele partir o pão, os discípulos o reconhecem. Os discípulos são capazes de enxergar. Eles estavam cegos pela tristeza, pelo desânimo, pela falta de fé, cegos pela frustração e pela revolta.
A realidade que nos cerca muito facilmente pode nos cegar. Essa semana ficamos chocados, frustrados e até revoltados com a classe política no nosso país. Numa semana em que nós vemos aumentar cada vez mais o número de casos de pessoas contaminadas. Numa semana em que nós temos notícias de hospitais que já estão chegando no seu limite, algumas unidades hospitalares entrando em colapso por falta de aparelhos, por falta de equipamentos de proteção, por falta até de profissionais de saúde. Nesse momento tão difícil em que toda a sociedade brasileira e os políticos, os governantes deveriam dar o exemplo de buscar essa unidade, nós vemos o conflito, a crise no governo federal, toda essa situação de disputa de poder, de politicagem, de corrupção em favor do poder. Onde está a preocupação com o povo? Onde está a preocupação com a saúde do povo? Quais são as diretrizes? Qual é o plano dos políticos, dos nossos governantes, para ajudar a população a sair dessa situação tão difícil? Nós até agora não percebemos nada nesse sentido. Então nosso coração pode muito bem nesse momento ficar cego pela revolta, cego pela raiva, cego pela frustração de não termos nenhuma referência. Mas aquele que tem fé, aquele que é discípulo de Jesus, encontra uma referência na palavra e na atitude de Jesus. Ele partilha o pão. É claro que aqui nós estamos falando da Eucaristia. Jesus ressuscitado é encontrado na Eucaristia. Jesus ressuscitado é encontrado todas as vezes que a comunidade cristã se reúne para celebrar a Eucaristia. É a sua presença que nos sustenta, que renova a nossa alegria, a coragem para testemunhar o Evangelho e fazer o bem. Mas, Padre, nós não estamos podendo participar da Santa Missa, não estamos podendo nos reunir em comunidade para celebrar a Eucaristia, para partir o pão eucarístico. O pão eucarístico, meus irmãos e irmãs, tem sido recebido de forma espiritual pelos cristãos do mundo afora. Mas o partir do pão lembra a Eucaristia, mas se estende também para a atitude da solidariedade, da partilha e do serviço. No meio de uma sociedade egoísta, que se isola, que cria partidos, que se separa cada vez mais, nós vamos encontrar Jesus ressuscitado, a sua presença nos gestos de partilha, de generosidade, de respeito para com o outro, nos gestos de fraternidade e de serviço aos irmãos. Se você não está podendo, de maneira sacramental, partilhar o pão da Eucaristia, na caridade, você sempre pode partir o pão e encontrar Jesus, que vai alimentar a sua vida e a sua esperança. E aí sim, uma vez Jesus sendo encontrado na palavra que nós ouvimos, no pão que nós partilhamos, o caminho de volta é possível. Recobramos a alegria e a esperança. Os discípulos que estavam abandonando a missão voltaram para Jerusalém. Voltaram de novo para a comunidade, voltaram de novo para o projeto de Jesus,
voltaram de novo para o seguimento de Jesus. É muito fácil ser cristão, dizer que tem fé, quando tudo está bem, mas é na hora da provação, na hora da escuridão, é que se percebe a maturidade e a profundidade da fé. Jesus ressuscitado está conosco e não nos abandona. É preciso reconhecê-lo e acolhê-lo na palavra da Sagrada Escritura e no partir do pão.